Boa noite, bem-vindos ao webinário da Artesia Móveis. Hoje nós vamos tratar sobre arquitetura em ambientes gastronômicos e multifuncionais. E eu tenho comigo aqui o Diego, da agência Fóssil. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso webinário, né? Aproveitar para começar apresentando aqui os nossos dois pesos pesados, pode ser? Posso começar, Celso? Começa lá, Diego. Então, Marco Lozano é sócio da Cláudia Geraldini Lozano, do Espaço 2 Arquitetura. Marco iniciou a sua carreira profissional em 1990 como arquiteto da franquia de escolas de línguas, o IASG Internexus. E a arquiteta Cláudia iniciou também a sua vida profissional em janeiro de 1990 como arquiteta da Vilar Arquitetos Associados, empresa reconhecida na região metropolitana de Campinas, em São Paulo, pelos projetos de prédios e residenciais de alto padrão. Em 1996, eles entraram na área de arquitetura de alimentação através do projeto da Confeitaria Romana, uma casa de conceito que foi a divisória de águas de como os serviços de padarias e confeitarias passariam a ser até os dias atuais. Atualmente, o escritório deles, o Espaço 2, criado em 1995, atua nas áreas de arquitetura de alimentação, varejo, escolar e corporativa, com inúmeros projetos no Brasil inteiro. E nós teremos conosco também Manuel Doria, que é sócio proprietário do escritório Doria Lopes Fiuza Arquitetos Associados, com 2 sedes, uma sede em Curitiba, uma sede em Florianópolis, mais de 30 funcionários, e são responsáveis por mais de 60 projetos de shopping centers e centros de compra, lazer e serviços, e mais de 9 milhões de metros quadrados projetados em diversos outros segmentos, como os empreendimentos multifuncionais, que dá título a esse nosso webinário, residenciais, comerciais, varejo, saúde, serviços, hotelaria, industrial, logística e muitos outros projetos especiais. Então, Celso, a gente sabe aí que o ramo da arquitetura é bem amplo, né, com vários vieses aí diferentes. E um deles, então, são os projetos corporativos, que é o que a gente vai falar hoje, né? Então, a pergunta para vocês é: como é que vocês optaram lá no começo da carreira de vocês irem para esse tipo de segmento arquitetônico, já que a grande maioria dos arquitetos tem o sonho de ir para o lado mais de residências, prédios, e vocês foram logo aí para o lado corporativo. E também queria saber como é que é, na opinião de vocês, terem virado referências nesse mercado aí no Brasil inteiro. Eu me formei em 89 na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, junto com a minha sócia. E, na realidade, assim, quando eu me formei, eu nunca imaginei que eu fosse ingressar em arquitetura corporativa. E foi muito louco, porque eu fui logo convidado, apresentado por um amigo meu, para trabalhar na franquia mais antiga do Brasil, né? Que é o IASG, que hoje em dia existe ainda. E ele é o sistema de franquia mesmo, não de escola de inglês, mas foi, inclusive, o fundador do IASG, que acabou sendo um dos fundadores da ABF, Associação Brasileira de Franchise. Eu entrei com aquela decepção do arquiteto recém-formado, que na minha geração pensava em fazer prédio, residência, mas foi uma coisa muito legal, porque me abriu um leque que hoje eu percebo que o profissional de arquitetura ele é muito dinâmico para atuar em várias áreas, qualquer segmento, né? Independente, até quando você fala fora de arquitetura. Eu tenho amigos meus que são diretores de criação de agência de publicidade, tem outros que são fotógrafos, tem alguns que trabalham com moda. Então, assim, eu comecei a trabalhar com eles, caiu no meu colo a implantação de 600 unidades da rede de escola de inglês.
Em 95, foi aquela grande onda de terceirização do governo pós-Collor, do Itamar, e aí eu acabei montando o Espaço 2, junto com a minha esposa e sócia, que é a Cláudia, só para atender as franquias. E fizemos o primeiro projeto de alimentação aqui na região de Campinas, uma coisa que é muito interessante falar, eu vim de uma geração, acho que foi uma das últimas, que saiu sem o apoio da arquitetura digital, né, do apoio gráfico, né? E foi muito esquisito, porque eu comecei a mexer com AutoCAD em 92, a minha esposa se formou e já foi trabalhar em 90, acho que o escritório que ela trabalhava foi o primeiro escritório de Campinas a trabalhar com AutoCAD, ainda versão DOS. E quando nós montamos o escritório em 95, eu já era apaixonado pela questão de informática, eu acho que foi o primeiro escritório da região de Campinas que não tinha prancheta. Nós tínhamos só 2 estações gráficas, que era pequeno, era eu e ela, e eu até brinco assim, o meu sonho na época era ter um scanner, né? Eu comprei um scanner, gastei o olho da cara, e hoje, quando eu lembro, me dá aquela sensação de falar, cara, quem diria que ia virar uma coisa tão popular? Fiz a primeira operação de alimentação, e quando eu fiz essa operação, o proprietário dessa rede romana me conheceu, porque ele gostou, achou que era uma operação de franquia e não era. E na época foi muito interessante, porque eu pouco conhecia da operação de arquitetura de alimentação a nível operacional. Disse para ele, que eu não conhecia nada, ele é uma pessoa que ele é muito conhecido a nível de Brasil na área de alimentação, e foi meu grande professor nessa questão de layout, de cozinha industrial, de desenvolvimento, de pegar um cardápio e desenvolver uma linha de produção. Então, eu acabei unindo a parte de arquitetura a um conhecimento técnico muito grande, que é essa arquitetura de alimentação e varejo. Fizemos a Romana, que ela existe até hoje na cidade de Campinas. Atualmente estamos em 5 unidades da Romana e tem acho que 4 da Romana Café. E ela foi o divisor de águas, quando eu falo, porque até o momento da Romana, a padaria era vista muito como aquela questão do dia a dia, do pão, dos frios e do leite, né? E a Romana entrou com serviços, café da manhã, almoço, chá da tarde, e o famoso happy night aí, que virou, que é as sopas, tal, que o Brasil inteiro hoje consome, né? A única operação de alimentação que eu vejo que você consegue consumir durante 24 horas se ela estiver aberta. Além disso, continuei trabalhando muito forte com a área de escola. A gente atende não mais o IASEG, parou de atender o IASEG em 2006, mas eu faço algumas redes de escola particulares na região toda. Trabalhamos com supermercado, com a área de empório, e a área corporativa, que é essa parte de escritório, espaço de descompressão, a coisa mais voltada para o envolvimento dos colaboradores da empresa. O que é legal nessa área que a gente mexe com corporativa é que você tem o uso de muitas pessoas, né? A gente tem uma gama de mobiliários imenso, né? Que hoje, quando você vai fazer, até o Manuel que me corrija, mas eu não chego numa escala como o Manuel, que provavelmente você tenha muito mobiliário em praça de alimentação, né? E hoje a gente tem que pensar naquele aspecto geral, que é o quê? Custo do mobiliário, durabilidade, desenho, porque hoje o desenho virou uma coisa, no mundo atual, que é uma coisa consumida por qualquer classe social, todo mundo quer uma coisa que tenha um desenho legal, e o principal, tem que ser confortável. Porque numa operação hoje, somente na área de alimentação, quanto mais o cliente ficar dentro de um restaurante, de uma praça de alimentação, de uma cafeteria, mais ele consome. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque eu tenho experiências negativas com coisas que têm desenho muito legal, mas são desconfortáveis. Tenho coisas que são feias, mas elas são confortáveis e elas duram. E aí a gente fica sempre nessa briga. Então é isso. O escritório hoje
graças a Deus, é até engraçado, né? Com essa história da pandemia, eu sendo da área de alimentação, que é o principal foco hoje do escritório, eu percebi que as pessoas começaram a enxergar um pouco para dentro do ambiente que elas moram, né? Porque todo mundo, sempre, essa geração nova, né? A gente é muito acostumado a consumir fora. Então, você consome o espaço do restaurante, do bar, da padaria, do hotel, do shopping, e de repente a tua casa passa sendo uma coisa meio em segundo plano, onde você vai, dorme, se alimenta, fica muitas vezes ligado na internet, ligado na TV a cabo. E eu acho que com essa história da pandemia, todo mundo começou a enxergar um pouco para dentro do próprio ambiente que vive, né? Então, isso é muito legal. Apesar de eu não trabalhar com residência, mas eu vejo que as pessoas estão mais exigentes agora com os ambientes que moram, né? Que convivem. E eu vejo que vai ter uma volta muito forte agora com essa passagem da pandemia, e acho que está todo mundo com muito saco cheio, né? De ficar em casa, de não poder ter essa troca de ideias, mesmo sensações, né? Eu não vejo a hora de poder voltar num shopping sem máscara, poder frequentar um restaurante sem máscara, né? Então é isso. Passo a palavra agora ao Dr. Manuel aí, que é uma das pessoas respeitadas aí, é professor nessa área de varejo, né, Manuel? Obrigado aí pela... Mas falando um pouquinho da história da arquitetura, né, nós somos aí uma empresa, estamos no mercado aí há praticamente 30 anos, como todo começo é um começo difícil, logicamente, né, tudo tem um processo aí de crescimento, de agregação, né, de trabalhos, e nosso projeto, nosso início na área de atuação da arquitetura sempre foi muito amplo, né? Eu tive estágio em bons escritórios de arquitetura, consegui dar continuidade a isso, com os meus sócios, nos formamos juntos pela Universidade Federal do Paraná, isso em 1989, e de lá para cá a gente está aí a 1000 por hora, vivenciamos a arquitetura, é uma paixão realmente, eu acho que isso é o mais importante de tudo, é gostar daquilo que a gente faz, procurar inovar e trazer alternativas novas. E lá no começo, né, então começamos a desenvolver aí projetos pequenos, área residencial, sempre foi muito plural, né, sempre a nossa busca por fazer uma arquitetura, ele sempre foi muito ampla. Então, primeira residência, um primeiro conjunto de sobrados, aí vai o primeiro predinho, o segundo predinho, aí realmente a coisa começa a tomar um bom resultado pela resposta que foi dada aí pelos nossos parceiros e clientes, e aí uma coisa vai abrindo outra, né? Tudo sempre dentro de um trabalho de pesquisa, de viagem, de busca de projetos inovadores, e isso vai crescendo, isso vai acontecendo. Então, o primeiro prédio residencial, o primeiro prédio comercial, o primeiro centro comercial, o primeiro shopping, e isso daí vai tendo o teu trabalho sendo bem feito, um trabalho sendo inovador, honesto, sustentado, né, por uma característica técnica, operacional, comercial. A gente procura sempre ter esse ponto de equilíbrio, né, pensar sempre no produto final, seja ele qual for o caráter do projeto, seja uma simples residência ou até um grande complexo multifuncional, sempre com essa preocupação, o resultado, né? E está sempre querendo, sempre o melhor projeto, aquela coisa, o pessoal diz que eu sou muito fominha, sempre o melhor projeto está por vir, né? Então é aquela coisa, eu fiz um projeto aqui, mas eu acho que o próximo vai ser melhor, e assim, assim, assim. Então, isso eu acho que faz com que a gente tenha aí um crescimento, né, profissional muito grande, você não fique parado numa mesma situação, você busca alternativas, que hoje o nosso cliente, o nosso parceiro aí, ele quer alternativa, ele quer diferenciação, ele quer um projeto inovador, ele quer um projeto sustentável, tudo aquilo que a gente ouve hoje, né, a gente tem que estar mostrando e trazendo o novo. E isso acontece em todas as especialidades, né? Seja numa residência, até realmente num projeto especial. E todo o nosso projeto, nosso processo de projeto, ele acontece, vamos dizer assim,
utopia, vamos dizer assim, a concepção do projeto que nós somos hoje num escritório que são praticamente 30 colaboradores nas nossas duas sedes, né, Curitiba e Florianópolis. Mas toda essa parte de concepção, a parte comercial, o contato é feita pelos sócios, né? Vamos dizer, a carteira de clientes que eu atendo, eu desenvolvo, eu concebo e eu dou andamento no projeto. Isso cria uma fidelidade muito grande. Apesar de a gente ser um escritório que tem um processo hoje assim industrial, até por uma questão da tecnologia, eu também vim da fase, e sou ainda da fase do desenho à mão, né? Da conceituação, da criação do processo, em muitas situações ainda que a gente fala no braço, e depois tem todo um processo produtivo de montagem, modelagem, né? Hoje a gente está com um processo já de BIM, de Revit, então é toda se pegamos todas essas fases, né? Da mudança do desenho à mão para o desenho AutoCAD, depois para o Revit, e assim a coisa vai evoluindo. Mas essa criação, a concepção, o olho no olho com o cliente, a discussão do briefing, isso é uma coisa minha, vamos dizer assim, nos projetos que eu coordeno e que vai depois até o final, né, junto com as equipes, com os nossos colaboradores, os times que estão capacitados para desenvolver cada projeto. Isso mostra uma fidelidade, né, uma resposta rápida no resultado do projeto, que é também uma demanda muito, muito importante hoje. Hoje o teu cliente ele quer uma resposta sustentada tecnicamente, né? E rápida também, veloz, né? Porque é uma questão da tecnologia, né? Hoje o cara te pergunta alguma coisa, você tem que responder em seguida. Não tem mais aquela coisa, vou responder amanhã, recebi um e-mail, eu respondo amanhã. A mesma coisa acontece com o estudo, né? Eu recebo um estudo, eu recebo um desenvolvimento de um projeto, a resposta é muito rápida, né? Para que a coisa se viabilize de uma forma mais rápida e sustentada tecnicamente. Então, isso, logicamente, a gente adquire com a experiência, aí são 30 anos de trabalho, vamos dizer, praticamente quase 9 milhões de metros quadrados projetados, numa situação bem plural, né? Hoje, no escritório, eu tenho projetos que eu toco, projetos pequenos, projetos grandes, e são projetos que eu coordeno, vão ser projetos que eu tenho a visão, se o cara me ligar, se o cliente me ligar, eu sei do que ele está perguntando, não existe aquela coisa, espera um pouquinho que eu vou ver como é que... Então, eu tenho conhecimento, acho que isso é uma coisa que dá um pouco de credibilidade, você saber aquilo que você está fazendo, responder naquele momento que for necessário de uma forma célere. E a gente atua no Brasil, basicamente no Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, temos uma atuação bastante significativa. O nosso portfólio realmente ele é bem amplo, logicamente que as obras especiais, as obras maiores, acabam tendo um pouco mais de impacto, né, de visibilidade, de vitrine, como são os equipamentos multifuncionais, shopping centers, centros de compras, os condomínios residenciais, comerciais também, corporativos, acabam tendo realmente uma visibilidade maior, né? Então, não é que seja só essa minha especialidade, vamos dizer, é uma das especialidades, só que isso acaba aparecendo realmente tendo um pouco mais de vitrine, porque são projetos maiores, de muito impacto, que acabam interferindo, e muitas vezes, né, em cidades que a gente atua, cidades menores, cidades do interior, acaba mudando a própria cultura da cidade, mudando o estilo de vida, né, levando, e muitas vezes, um equipamento diferenciado, moderno, e que passa a ser um atrativo daquela cidade, daquela região. Então, a responsabilidade é muito grande, né? Então, eu tenho um projeto que eu digo que é o início desse processo de grandes obras, que é o Neumarkt Blumenau, que é um shopping que foi feito na cidade de Blumenau, Santa Catarina, a região do Vale Europeu, que completou 25 anos, o shopping. Já estamos na 5ª expansão, então essa fidelidade, desde o primeiro projeto que eu desenvolvi lá há 25 anos atrás, num conceito até inclusive inovador, né, de muita permeabilidade visual,
uma aderência maior com a cidade, né? Já pensava nessa situação. Os shoppings já passavam por um processo de transição, mas em muitos deles ainda era aquele conceito caixote fechado, onde as pessoas tinham que entrar, consumir e não ter a relação com o que estava acontecendo na cidade ou no exterior, né? Com o clima e tudo mais. Então, esse projeto ele já teve um pensamento um pouquinho diferente em função dessa aderência maior com a cidade, com o contexto urbano. Uma questão tematizada também, já que Blumenau é uma cidade com característica forte germânica, e então, na ocasião, eu criei uma arquitetura que eu denominei de arquitetura neogermânica, e coisa de profissional novo, né, de querendo realmente trazer uma novidade, foi muito positivo. E é um empreendimento que deu realmente um ponto de partida nesse segmento, porque ele começou com uma pequena área comercial, 15, 18 mil metros quadrados de ABL, hoje está com quase 40 mil de ABL, com uma torre corporativa, e mais a previsão agora de 3 torres sendo residenciais, que é um conceito bem interessante aí no processo hoje de desenvolvimento de equipamentos multifuncionais. Então, resumidamente, tudo tem um começo, né? O começo sempre é um pouquinho difícil, é batalhado, mas eu acho que quando você faz aquilo que você gosta, aquilo que você realmente te motiva a fazer, tem curtição em fazer, acho que é um bom passo. Isso eu falo muito com os profissionais que passam no escritório, os estagiários, os arquitetos, os nossos colaboradores. É fundamental esse gosto pela profissão, pela arquitetura, que é uma profissão realmente linda, maravilhosa, que envolve aí lidar com as pessoas, lidar com a cidade, lidar com o meio ambiente, lidar com o desenvolvimento, né, com a tecnologia, com a busca e o anseio do que a população deseja, e fazer isso de uma forma coerente, adequada e inovadora. Dória, tu estavas falando sobre a paixão pela arquitetura. O pessoal, os arquitetos aqui do fundo fizeram assim. A gente nota que existe de fato, né, uma paixão por isso, né? Até eu sou mais ligado à indústria, né? No caso, indústria de imóveis, mas a gente trabalha muito próximo, né? Inserido dentro do universo da arquitetura, a gente sabe que realmente é um segmento apaixonante. E até uma pergunta que a gente tinha preparado para falar para vocês era quais as características, né, especiais, o que precisa se levar em conta num projeto corporativo, mas tem 2 deixas aí que vocês falaram nessa fala de vocês que eu acho que a gente pode começar por aí. O Marco Lozano estava falando de ambientes gastronômicos que a gente convida a pessoa para permanecer no lugar, né? E eu estive essa semana passada, ou melhor, na semana anterior, em São Paulo, conversando lá com um arquiteto que atendia uma rede de restaurantes, né? E a gente vinha falando sobre isso. Em algum determinado ponto, as redes de fast food vieram pensando em giro rápido, né? De pessoas para ter mais gente consumindo, né? O que hoje, mesmo em redes, vamos dizer, de comida mais rápida, aí, de fast food, já não se faz mais, né? Tu quer que aquela pessoa esteja dentro do ambiente, se fala muito da experiência, né? Em vivenciar o lugar, curtir o lugar, né? E aí eu linko também com uma fala tua, Dória, de que o lugar, existe esse desafio, né? De que seja um ambiente que ele seja durável, né? Ele resista a um alto fluxo de pessoas, né? No teu caso, tu trabalha bastante com shopping, então são milhares de pessoas, mas que ele também seja um lugar bonito, que ele tenha uma conexão com a cidade, no caso do exemplo que tu falou de Blumenau, mas que ele tenha uma história, né? Então eu imagino, e por vivenciar, que a arquitetura, quando você fala de ambientes corporativos, tu tens esse desafio muito grande de trazer uma durabilidade, de trazer
uma facilidade de fluxo de pessoas, mas também trazer um lugar que seja confortável e que prenda, né, no bom sentido, obviamente, a pessoa àquele ambiente. Então vamos alternando um pouquinho. Marco, o que que tu acha hoje que é o que é mais importante de considerar na hora de fazer um restaurante, por exemplo, né? O que tu diz para aquela pessoa que te encomenda esse projeto aí? Bom, na realidade, assim, o que eu costumo fazer, né? Eu acho que hoje, com a questão da globalização, é impossível você não tá antenado com o que está acontecendo no planeta aí, né? Então, o que eu costumo fazer? Eu acho que não existe uma moda, não existe uma tendência, mas eu procuro sempre tentar aliar um projeto arquitetônico. Primeira pergunta que eu sempre faço é se ele tem definido quem que é o público dele. Tá? Para quem que você está fazendo isso? Quem que é teu público? O que ele espera do que você vai oferecer para ele, tá? Eu falo isso porque muitas vezes, quando eu penso num restaurante ou numa padaria, numa cafeteria, eu falo para eles que é um produto que ele está vendendo, não é um cardápio só, é um conjunto de uma série de itens que acabam formando esse produto que ele entrega na mão do cliente. Então, eu começo, geralmente, eu também sou como o Manuel, eu atendo todos os clientes, todo o contato comercial é feito por mim, todo o desenvolvimento, eu estou envolvido em todos. Então, eu começo a ter um problema muito sério dentro do escritório, até com relação, eu não tenho rotatividade de clientes, eu tenho clientes novos que vão entrando, mas o meu processo é bem esse, quer dizer, a primeira pergunta básica é: você sabe para quem você está fazendo, para quem você quer fazer esse tipo de projeto? Com essa necessidade em mãos, eu acabo dando uma linha de direcionamento e partido arquitetônico muito focado para aquele determinado público e para aquele mix que ele está oferecendo. Tá? Dentro dessas possibilidades, eu costumo, pelo conhecimento, eu acho que a melhor experiência para a arquitetura, somente essa área que eu trabalho, o Manuel trabalha, é você viajar. Porque, assim, é tão rápida as mudanças que tem de mercado que é difícil, às vezes, até você acompanhar, né? Então, por exemplo, hoje é muito difícil você ter um projeto que ele não envelheça muito rápido, né? Então, o que eu vejo hoje? A questão do look and feel, que o Manuel até comentou, dos shoppings, centros comerciais que ele trabalha, a gente tem feito isso direto, né? Antigamente, um projeto comercial durava, em média, de 8 a 10 anos para você ter uma mudança, tem que fazer algo para o cliente perceber assim, olha, está mudando esse local de consumo. Hoje eu brinco que esse prazo ele está de 3 a 4 anos no máximo. Por quê? Porque todo mundo tá vendo o que está acontecendo fora do Brasil, tem essa vontade de consumir esses produtos. Quando eu falo produto mesmo, é o produto arquitetura. E hoje ficou muito fácil você fazer esse direcionamento desses projetos, né? Por quê? Porque desde que você tem acesso a esses ambientes, eu até posso citar um caso, por exemplo, né? A gente costuma, de 2 em 2 anos, a gente vai na principal feira de alimentação que ocorre em Milão, ela dita a regra da arquitetura de alimentação para os próximos 2 anos, tá? E na última que teve, que foi o ano passado, agora vai ter em 2021, se a pandemia deixar, eu fui conhecer o modelo que a Starbucks ela lançou em Nova York e lançou de cafeteria em Milão, né? É uma coisa muito louca. Você imagina uma cafeteria com raiz americana, ela fincar uma bandeira num solo italiano que detém o know-how do café expresso. E foi uma aula, assim, né? Porque eu fui conhecer, eu tomei uma aula do que fazer e do que não fazer, né? E o que eu percebi no final, né?
que eles mudaram o mix de produtos, pelo menos nessa loja conceito que está em Milão. Não é simplesmente uma questão de você... O que menos parece é que você está dentro da Starbucks. Eles se aliaram junto com a principal marca de padaria, acho que é a mais antiga da Itália, que é a Prince, e se aliaram também a um fornecedor, prefiro não falar nenhum nome, que hoje fornece as máquinas para o campeonato de barista mundial. Mas o engraçado é ver assim, né? Eles usaram o poder do nome Starbucks, com toda a questão da elegância europeia, na capital do desenho mundial, que é Milão, e eu percebi isso, quer dizer, as pessoas vão para consumir o espaço. Então, tudo é muito diferenciado, tudo é exclusivo, você percebe que tem móveis que foram desenvolvidos especialmente para eles, e provavelmente eles devem replicar isso para outras redes. Muito detalhe de arquitetura, muito, de iluminação, de decoração, que você percebe assim, que chega num valor de investimento que eu acho que acaba sendo não replicável, assim. Eu não sei se eles terão um payback disso, é muito mais institucional do que não. Então, a primeira coisa que eu faço, primeiro eu faço essa pergunta para o cliente, e a segunda é, como eu vim de uma área de franquia, eu pergunto para ele sobre replicação. Olha, você pretende algum dia replicar isso, independente se vai ser uma franquia ou não? Por quê? Quando ele fala em replicação, eu tenho que pensar em algo, primeiro, que seja viável economicamente e possa ter um payback para ele de investimento, independente se for uma franquia ou não. E o segundo, eu sempre tenho que pensar de uma maneira que eu vou ter que retrabalhar um look and feel nos próximos 3 anos, lembrando que muitas vezes ele vai ter unidade ainda e não vai ter nem capital para poder mexer. Provavelmente ele prefira direcionar o investimento para abrir novas unidades do que mexer na antiga. Mas ele não pode abandonar. Então, eu tenho esse approach com o cliente muito direto, assim. A gente trabalha com algumas marcas fortes de bandeiras da Ambev, e a gente percebe isso aí, né? A força a história da Starbucks, né? Quer dizer, é muito a importância que essas marcas geram hoje no público consumidor, né? Então é isso. Indo na questão da viabilização do projeto desse de grande porte, né, para uma cidade, seja ela uma grande metrópole ou uma cidade do interior, essa questão da busca cultural, aliada ao que tem de mais moderno e inovador, é um troço fundamental. A gente vê cada vez mais que as pessoas, principalmente em cidades menores, quando eu falo cidades menores, são cidades de 250, 300 mil, 400 mil, né, elas têm uma visão do novo, mas não tem uma noção de como ele se comporta e como ele é desenvolvido. Então, a arquitetura ela tem um papel fundamental. Eu digo cada vez mais que desses equipamentos multifuncionais que englobam, eu nem gosto mais de chamar de shopping hoje, porque o shopping está sofrendo uma mudança já faz muito tempo, né? Já é uma mudança assim que já está vindo com a pandemia, já entrou em outro processo. Então eu gosto de chamar de um equipamento multifuncional, onde você hoje não tem só compras, você tem muito lazer, muita gastronomia, muito serviço, seja na área médica, na área corporativa, na área educacional e na área residencial também. Então, quando você planeja um empreendimento desses, você já tem que pensar no futuro, você não tem que pensar só naquele momento. Eu dei o exemplo do Neumarkt, que foi o primeiro empreendimento, que começou pequenininho e hoje ele está 4 vezes maior em 25 anos de desenvolvimento do que ele foi concebido. Então, hoje os projetos já nascem desta forma. Então, a arquitetura ela tem que pensar muito nessa visão de futuro, né? Ela não pode estar planejada para aquele momento, seja ele numa questão funcional, ou seja ele até numa questão estética, né? Existiu-se uma época que se rebuscava muito a arquitetura, tinha-se uma noção um pouco, vamos chamar assim, cenográfica de alguns espaços, e isso com o tempo acaba encarecendo em muitas vezes os empreendimentos, porque são elementos que muitas vezes trazem muita informação,
e acabam cansando. Então, a arquitetura passou realmente a ser um elemento importante nessa questão atemporal. O cara hoje faz um investimento muito grande para fazer um grande complexo como este, e ele pensa, logicamente, em inovar, em expandir, em renovar em um período de 10 anos. Então, nesse processo de 10 anos, você tem que trabalhar com equipamentos internos, mobiliário, paisagismo, iluminação, elementos decorativos que tenham essa durabilidade estética e funcional, né? Que possuam também um processo de renovação, que as coisas se desgastam, que você possa ter uma substituição ordenada, também com um custo baixo, né? Não adianta você trabalhar com elemento, com revestimento, com um móvel que foi lançado naquela época e depois lá na frente você não tem mais a possibilidade de resgatá-lo, ou se resgatá-lo custa 3 vezes mais do que ele investiu. Então, esse processo, num projeto de grande porte, ele cada vez mais ele é muito planejado, né? Porque é um investimento muito alto, que você tem que atender a necessidade, o anseio da população, e muitas vezes eles acabam, a cidade, a população, pela relevância que tem o projeto, eles acabam adotando isso como uma extensão da cidade, né? A extensão da convivência diária, seja ela a nível profissional, a nível de lazer, a nível de compras. Então, as pessoas acabam adotando esses espaços. Eu também gosto de chamar que esses equipamentos hoje são as antigas praças, né? Eles devem ser tratados como as praças das cidades, é por isso que eles devem ser mais abertos, permeáveis, porque as pessoas vão lá se encontrar, vão conversar, vão passear, vão levar o cachorrinho, vão no pet, vão no restaurante, vão no cinema, vão no médico, vão na escola, vão no curso de inglês e por aí vai. Então, essa permeabilidade com a cidade ele é muito importante, com a população. Então, a população adota o empreendimento e essa característica ela tem que ser relevada, né, ter essa importância, porque é onde o cara vai viver, ele vai ter uma permanência lá, e muitas vezes até maior do que ele tem na própria casa. Ele vai trabalhar junto, ele vai morar, ele vai levar os filhos, ele vai namorar, ele vai... Então, são espaços que o investimento ele é planejado, pensado, e eles acabam se tornando, vamos dizer, essa extensão da cidade, né? São equipamentos privados com alma pública. Então, as pessoas adotam isso, né? Isso até é um trabalho que a gente costuma fazer, e muitas vezes, quando projeta numa cidade menor, ver essa aderência que tem, né? Do empreendimento com a associação de lojistas, a comunidade, o entorno, o respeito da escala do empreendimento, o que ele vai representar, se ele vai ter uma representação icônica, né? Porque muitas vezes você tem teatro, você tem casas de espaços para eventos, onde as pessoas fazem formatura, casamento, eventos corporativos, hospitais. Então, e esse planejamento ele é muito importante, porque é um investimento que é feito por um determinado tempo, e essa arquitetura ela tem que ter essa durabilidade, ela não pode cansar nesse processo, né? Ou se tiver né, vamos dizer assim, alguma fadiga, que ela seja consertada nesse período, sem um grande investimento, mas que sejam elementos atemporais, com uma durabilidade funcional, operacional e estética, né? Então, a maioria do planejamento desses empreendimentos hoje a gente tem uma disposição inicial, mas já pensando no desenvolvimento a 25, 30 anos, né? Porque o empreendimento ele vai estar... Você veja, a coisa passa tão rápido. O primeiro shopping que eu projetei já fez 25 anos. Né? Tem projetos que eu estou fazendo agora, que inauguraram agora, e que são pensados para 25, 30, 40 anos. Então, essa renovação e o desenvolvimento, o desenho desses equipamentos, eles têm que estarem pensados de uma forma muito inteligente para essas acomodações que vão existir e que a gente sabe, né, esse processo aí de profissional, a gente sabe que
que acabam acontecendo, tendências novas, a gente vê as operações, as lojas, quantas lojas mudaram as suas características, quantas lojas fecharam, quantas lojas abriram, esse processo, eu acho que o Marco também vivencia muito isso, né? Às vezes tem operações que têm uma durabilidade muito curta, né? E acabam tendo que se renovar, então são investimentos que devem ser feitos aí há 3, como ele falou, 3, 4 anos, e muitas vezes, né, você acaba tendo que se reposicionar até na questão de produto, focar o produto de outra forma. Então, a arquitetura ela tem que estar muito ligada a essas mudanças, ela não pode ser muito estática, Sim. ela tem que ser muito flexível, para que possa realmente acontecer. E nesses processos naturais de 8 anos depois, 10 anos depois, você conseguir fazer os investimentos de expansão, de renovação, de retrofit, de ampliações, de forma ordenada, sem interferência naquilo que já foi executado, né? Que seja um processo natural e que seja adequado com a realidade daquela época. Então, vamos dizer assim, é um planejamento muito importante, que deve ser levado em consideração, que a gente tem procurado levar em consideração, e visto que o resultado positivo desses empreendimentos, que estão hoje no 3º, no 4º, e muitas vezes 5ª expansão, retrofit, são empreendimentos de sucesso, né? São empreendimentos aí que estão consolidados e que sabem que daqui a 10 anos, 5, 10, 15 anos, vão estar entrando num novo processo de renovação. Então, indo à parte de acabamentos, eu tenho um projeto hoje que eu consegui preservar, que a arquitetura tem essa oportunidade de ser preservada, por ser uma arquitetura temporal, que não distingue uma certa época, né, um certo estilo, de perdurar por muito tempo, e você criar essa renovação, tendo um impacto no consumidor, porque o consumidor quer, e muitas vezes, o novo. O consumidor ele quer a inovação, senão vai abrir um do lado e vai competir diretamente com essa arquitetura. Então, você tem que dar essa oportunidade que esse empreendimento consiga se renovar com um investimento adequado e consiga conter o mercado, né? São esses equipamentos grandes, com o desenvolvimento das cidades, você acaba, né, em 10 anos, vindo outro equipamento para poder competir, e aí a população quer o novo, quer a novidade. Então, aquilo que foi projetado, ele tem que ser pensado que ele vai ter uma renovação, mas uma renovação planejada, adequada, para que você não inviabilize o business, né, o negócio Dória, desse empreendimento. Desculpa eu te cortar. Primeiro, dizer que a gente está tendo uma aula aqui, né? O pessoal que está assistindo deve estar curtindo, né? Que é apaixonado por arquitetura. Aproveitar e dizer que se está assistindo pode marcar a gente, né? @artesian lá no Instagram, bate uma foto aí da tela, diz que tá vendo a gente vai repostar também aí vocês lá no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. E aproveitando o ensejo dessas explicações todas que vocês deram, dessa questão de mudança, né, e de se adequar, a gente sabe que normalmente você tem mudanças que acontecem por conta de uma legislação ou até por conta do próprio mercado, como vocês acabaram de falar. Mas aconteceu agora, né, a pandemia, então foi uma mudança meio que imposta, assim, né? Ela veio sem pedir licença e a gente acredita que provavelmente vocês devem estar recebendo aí algum tipo ou desenvolvendo já projetos pensando nisso. Vocês têm recebido dos clientes de vocês algum tipo de pedido para modificar projeto ou até para projetar coisas que já sejam adequadas a esse novo momento que a gente tem aí com a pandemia, né, que está acontecendo no planeta? Bom, na minha área específica, né, eu acho assim, por enquanto, não veio nenhuma coisa, a gente não tem como, o próprio proprietário, ele não chega a me passar um briefing agora dizendo o seguinte, você vai projetar um empreendimento novo para a gente, independente se é uma escola, ou se é um escritório, ou se é um espaço de alimentação. Eu não tenho esse briefing hoje ainda, assim, tem que projetar com distanciamento conforme a lei está pedindo para evitar. Quer dizer, existe uma agenda positiva na cabeça deles que tudo vai voltar ao normal. Eu acho que vai voltar ao normal diferente, mas eu não tenho, na minha área específica,
eu não tive nenhuma desde... Olha, a gente está com muita coisa que aconteceu desde o início Nós entramos em home office aqui na empresa no dia 18 de março, tá? Entrou muito projeto. A minha área é bem diferente, pelo que eu percebi, do Manuel, assim, né? Eu tenho coisas menores, mas de giro muito rápido, do começo da contratação. Quando a pessoa me contrata, ele já está contando que eu tenho que entregar aquilo para ontem, né? Eu não tive nenhum caso específico, assim, nem de projetos novos, mas eu tive, assim, de fazer alguma coisa para voltar a funcionar. Eu vou dar um exemplo. A gente atende uma escola que a gente vai estar se virando para correr atrás, porque ela trabalhava toda climatizada, uma escola aqui na região. O meu escritório fica na região de Campinas, a 95 quilômetros de São Paulo, é uma escola localizada em Americana, e ela sempre ofereceu ambientes climatizados, tanto por ar-condicionado, como por aparelho com renovação de ar, como o Ecobrisa. Então, a gente está tendo que correr agora para adequar todas as salas de aula com ventilação permanente, que a regra que a gente adota é 1/7, né, da área do piso, para que o MEC, a regional do MEC, possa autorizar a escola a voltar a ter aula presencial a partir do dia 27 de janeiro do ano que vem. Então, na área de escola, a gente está tendo muita coisa para, assim, adeque, porque a gente acha que não vai dar tempo de ter imunização para início das aulas. Na área de restaurante, a gente fez alguns layouts com separação de mesas, tá? Porque a gente sabe, assim, que essa história de manter as mesas com o mesmo layout que existia antes e só colocar uma plaquinha em cima, distanciamento social, não funciona, tá? Eu mesmo, outro dia, fui num restaurante e eu percebi que não, pelo menos aonde eu fui, não estava tendo nada de isolamento social, nada. Quer dizer, eu cheguei de máscara, eu e a Cláudia, a gente parecia dois alienígenas, assim, né? O restaurante estava normal, estava funcionando como se nada tivesse acontecido. Tive algumas solicitações para a parte de supermercado, questão de protetor, né? Essa coisa do caixa, ter protetor, para desenvolver um protetor que não perca essa ligação com a caixa do supermercado, mas que proteja o cliente, principalmente o colaborador do supermercado, de contaminação, né, do Covid. Mas eu acho que, assim, é muito cedo ainda para isso se originar, né? O que eu fico mais ainda, assim, meio incomodado, por exemplo, os shoppings, né? Eles estão voltando parcialmente a receber a população, né? Uma coisa que eu achei muito interessante, né? Por exemplo, tem uma bandeira muito conhecida aqui da região, que quando você chega, ela já sem o funcionário, ela já te passa uma câmera térmica, dá sua temperatura, você vê a sua foto na tela. Então, está acontecendo muito essa questão da tecnologia em prol de... Eu até acho que isso veio para ficar. Eu não acho que, terminou a pandemia, tira a câmera térmica, né? Não sei muito se isso ajuda ou não, né? Não sei se uma pessoa com febre vai num shopping, né? Mas, assim, eu não tive alguma coisa assim, olha, é muito diferente do que estou vendo. Está todo mundo muito positivo, assim, vai passar, entendeu? Eu acho que o processo de pandemia, ela acelerou alguns conceitos que já estavam, vamos dizer assim, em andamento, né? Como, por exemplo, o home office, a diminuição de espaços corporativos, o trato em alguns ambientes, principalmente de prédios residenciais, nos próprios apartamentos. Então, coisas que estavam já sendo estudadas, até mesmo em shopping, áreas comerciais, ela trouxe uma aceleração maior nos novos projetos. Eu acredito também que esse processo, quando tivermos uma imunização, muita coisa vai voltar ao normal. Eu acho que a população vai ter cuidados maiores, né, com a higienização, culturalmente, se tiver ruim com gripe, vai usar uma máscara. Então, são processos que estão acontecendo na pandemia, que estão refletindo na arquitetura, mas que já era uma expectativa.
né? Então, eu vejo a questão muito forte do home office. As empresas, cada vez mais, esse é um exemplo que a gente tem até, nós estamos desde o dia 12 de março também em home office. Lógico, eu estou viajando, visitando obra, tenho reuniões presenciais, às vezes com o meu pessoal interno ou com os clientes, mas nós estamos em home office desde março. E funciona muito bem na nossa atividade, tem funcionado muito bem. Logicamente, são reuniões, videoconferências aí, 2, 3 vezes por dia, ou interna, ou com os próprios clientes, mas estão funcionando em alguns setores, tem funcionado muito bem. A disposição de alguns apartamentos ou casas, né, com a utilização de mais vagas, de garagens, coisas que a tendência é você voltar eventualmente a usar um pouco mais o teu veículo, né, próprio, do que estava se utilizando. Então, a utilização de mais vagas nas unidades residenciais, a colocação de home office, de espaços dentro das casas e dos apartamentos, sejam elas privativos, sejam elas de formas mais coletivas, vestíbulo, né, a coisa que a gente não fazia e está fazendo, um hall de entrada, onde você possa ter um roupeiro para você colocar o casaco, tirar o sapato, ter higienização dos pés. São coisas que culturalmente a gente começou a adquirir, que são até importantes, né? Se você imaginar entrar numa casa com os calçados, então são tendências que estavam sendo já em alguns projetos desenvolvidas e que acabaram com a pandemia sendo aplicadas. No caso das áreas comerciais, eu tenho desenvolvido projetos novos e projetos de expansão, onde realmente a gente tem um tratamento maior de circulação de ar, seja ela de forma mecânica ou de forma natural. Então, com equipamentos de efetivamente renovação de ar, né? A questão própria espacial, da volumetria, espaços mais amplos, com uma volumetria cúbica maior, né? Então pé direitos mais altos, corredores mais largos, aí você consegue acomodar aquela mesma quantidade que você tinha de lounges, ou até mesmo de food court, food hall, de forma mais espaçada, e de uma forma já mais definitiva e mais confortável, porque hoje a gente vê que a praça de alimentação, os food halls, ou os espaços gourmets dentro desses equipamentos, não são mais espaços de permanência curta, né? Hoje o cara vai lá, o cara senta, vai tomar um café, vai conversar, vai abrir o notebook, vai trabalhar. Então, eles são espaços mais aconchegantes. Então, eles acabam sendo espaços mais confortáveis. Então, o cara vai tomar um café, vai comer um chocolate quente, vai almoçar. Então, isso, na realidade, já era um reflexo de alguns projetos. Então, no dimensionamento de um empreendimento como esse, se eu tinha uma relação lá de 75% de área bruta locável e 25% de área comum, hoje eu já tenho 35% da área comum, né, e 65% da área bruta locável. Então, essas áreas são mais confortáveis, e com volume maior, né? Porque o cara frequenta isso não com o intuito de chegar, senta aqui, come, e era aquele giro, né? Aquele giro que as pessoas pensavam e projetavam. A gente projetou dessa forma, né? Vamos colocar aqui um mobiliário um pouco mais desconfortável para a pessoa ficar menos tempo. Isso não dá mais para pensar assim, né? Como aquela história do cara circular, pegar uma escada rolante lá numa ponta para chegar lá do outro lado, o cara demora 1 hora, né? Ele pode até demorar 1 hora, mas ele vai ter que passar por um percurso agradável, ventilado, iluminado, que recria a rua, com paisagismo, com iluminação, né? Com uma motivação. Então, são conceitos, pré-requisitos que já estavam sendo estudados aí em novos projetos e que estão sendo agregados, aceleraram esse processo em função da pandemia, né? Seja na área comercial, varejo, a questão de supermercados, também a gente tem trabalhando bastante com supermercados. O supermercado deixou
de ser hoje uma área também efetivamente fechada, de gôndola até o teto, né? Então, hoje, são gôndolas mais baixas, você consegue enxergar as pessoas, pé direitos mais altos, janelas interagindo com a rua, com iluminação natural, materiais um pouco mais agradáveis, né? Mais quentes. Então, tudo isso já é um reflexo, né, um reflexo do que vinha sendo pensado, mas o pessoal vinha pensando, não, isso aí, vamos fazer esse empreendimento aqui, vamos otimizar mais as áreas comerciais, área comum, a eficiência do projeto ela fica melhor. Então, até que a questão da eficiência hoje de um projeto não é mais aquela relação lá de ponto 5, ponto 6, é o que ele efetivamente vai trazer de bom e qualidade para o empreendimento. Então, eu acredito que a pandemia ela trouxe acelerou para a arquitetura alguns pré-requisitos que já estão sendo utilizados em novos projetos. É isso aí. É interessante que tu fez essa alusão na fala anterior, né? E tu repetiu uma fala que o Lozano também tinha falado aí, né? Tinha feito, de que esses ambientes vamos falando de shopping center, né? Eles viraram as novas praças, né? São os locais de utilização comum, de passeio de família, né? Então ele tem que ser um lugar agradável, né? Os restaurantes, padarias, enfim, tem que ser confortáveis para que a pessoa usufrua daquele momento, né? Já que eu saí da minha casa, fui até um local, né? Então que seja um momento bacana. Tem se falado muito, né, nessa experiência, né? Sim, que o consumidor quer ter. A gente já usa esse termo, experiência, já vamos dizer, há bastante tempo, né? Então, gerar essa experiência. Só que essa experiência, ela tem que se renovar. Ela não pode ser você gerar um espaço que gera uma experiência, mas a segunda vez que o cara vai lá não é mais uma experiência. Ele já usufruiu aquela experiência. Então, a dinâmica que esse espaço tem, ela é uma coisa muito importante. É quando você caminha na cidade, né? Você caminha na cidade, você vê as coisas acontecendo, mudando, a luz, né? A chuva e as pessoas. Então, essa experiência ela acontece nas áreas comuns e nas áreas internas das lojas. Então, as lojas hoje também estão se renovando. A tendência das lojas, da satelização das lojas satélites, se tornarem mais showrooms, efetivamente, do que a própria venda efetiva, né? Então, a gente vê cada vez mais aí o e-commerce aumentando de uma forma bem rápida e eficiente, né? Você pede, mas essa experiência de você chegar numa loja, de você pegar uma roupa, pegar um produto, avaliar, isso é uma coisa que é importante, e acho que a pandemia vai trazer mais essa vontade ainda, né? Porque todo mundo está intocado aí há 8 meses e com esse anseio de estar buscando essa renovação, esse novo ar aí, né? Então, acho que é um momento importante para toda a cadeia do varejo, a hora que esse público vier realmente de forma mais intensa, mostrar essa nova experiência. Não ter mais aquele mesmismo, aquilo que existiu, né? Então, você está também buscando essa inovação. Você vai ter ali o controle de acesso, com medição de temperatura, o álcool gel, a parte de tapete higienizado, ventilação, mas essa experiência ela vai ter que ser mostrada de outra forma na arquitetura também, porque ficou muito tempo parado, né? Então, as pessoas acho que estão com esse anseio de, hora que buscar um equipamento desse, esse projeto, esse empreendimento aqui, ele pensou de forma diferente já, em função do processo de pandemia. Mas não é um processo, não é um resultado do processo, é uma coisa que já vinha sendo pensada, estudada e queria entrar, de repente, de uma forma um pouquinho mais longa aí nos novos empreendimentos. Muito bem. Bom, nós vamos encerrando, nosso tempo está acabando. Manuel Doria, Marco Lozano, a gente quer agradecer vocês pela aula que nós recebemos aí, né? Temos certeza de que toda a nossa audiência, né? Não são só ouvintes, né? Vão usufruir, tirar muitos aprendizados desse nosso momento aqui. É isso aí, gente, né? Acho que
vai ficar os dados aí, né? Fechamos isso? Vai aparecer aí os dados da Artesian, os dados de vocês também dos escritórios. Quem quiser entrar em contato com qualquer um de nós aqui, vai ter os contatos aí na tela. Acho que era isso, né? Show de bola, aula fantástica. Muito bem. Querem deixar um recado final aí, Marco, Manuel? Olha, eu queria agradecer a oportunidade. Uma coisa que eu queria colocar, que eu acho que é bem interessante, assim, vai voltar essa coisa de descobrir esses espaços, os shoppings. Cara, vai voltar a ser tudo muito novo. Eu acho que está aumentando o grau de percepção das pessoas. Então, eu acho que quando eles voltarem agora, quando volta a entrar num shopping, quando volta a entrar num restaurante, está todo mundo mais perceptível, né? Eles acabam tendo uma sensibilidade maior para a percepção de detalhe, a iluminação, o conforto do mobiliário. Eu acho que hoje vai ser um marco, vai ser uma briga bem grande assim nessa disputa. O cara vai começar a perceber, ó, eu gostava de ir nesse lugar por causa dessa série de fatores que eu encontro lá, coisas que eu acho que no dia a dia, na loucura do mundo que a gente vinha, a gente deixava de perceber. Então, vou dar um caso específico aqui, tá? Eu moro do lado do principal shopping, da bandeira que mais tem de público A no Brasil aqui, né? E é muito confortável, é muito próximo, dá 3 minutos da minha casa e do escritório aqui. Só que o principal shopping que eu acho, assim, arquitetonicamente, o que traz mais qualidade para a pessoa, ainda mais dentro dessa pandemia, é um shopping desse mesmo grupo que ele é aberto, ele é todo planejado em função de um paisagismo, com espelho d'água. Então, o que eu percebi? Eu acho que está todo mundo muito com essa questão da redescoberta do consumo. Tá? Então, eu acho que o e-commerce, como falou o Manuel, ele veio para ficar. Mas a experiência sensitiva de entrar numa loja, de pegar o produto, de sentir o cheiro A gente sabe que tem lojas que fazem até o aroma próprio. Eu acho que isso não vai acabar nunca. Tá? Eu vou ser sincero, eu não consigo ainda trocar algumas coisas pelo e-commerce. Né? É muito fácil, né, hoje pedir. Mas eu acho que vai ser uma grande novidade. Aí. A gente vai ter muito trabalho nessa área corporativa de uma maneira muito rápida, porque o consumidor vai querer sempre algo novo, né? Então é isso. Queria agradecer a Artesian aí pela oportunidade, tá? E agradecer também a quem teve a paciência aí de estar me escutando. Muito obrigado. Obrigado, Marco. Queria agradecer a Artesian, né? Uma parceira nossa aí de muito tempo, que qualifica em muitos empreendimentos projetados, e agradecer o Marco aí também pelo debate, né, pela troca de ideias, bem interessante, e dizer que realmente eu acho que a nossa visão de futuro é que o mercado, a arquitetura, ela vai ser muito mais perceptível, como falou muito bem o Marco, né, porque está todo mundo fechado, e a hora que isso abrir, você tiver essa sensação nova de poder voltar, de poder respirar, você vai querer respirar ares novos, né? E o nosso papel como arquiteto é realmente trazer essas novidades, essas coisas novas para a realidade. Então, as pessoas vão estar realmente muito mais sensíveis e criteriosas, né, na busca desses espaços, porque vai existir realmente uma seleção de busca de melhores espaços mais adequados, mais agradáveis, mais confiáveis e mais seguros. Isso vai existir sem dúvida nenhuma. As pessoas vão continuar a sair, porque é uma necessidade sair. A gente vê que cada vez mais é uma necessidade sair. Alguns conceitos vão mudar, como eu comentei, como a questão do home office, do trabalho domiciliar, mas a questão de você sair, de você estar fora de casa, buscar esses equipamentos, encontrar pessoas, buscar um lazer, isso vai ser maior ainda, né? Mas com uma busca qualificada
e a arquitetura vai ter um papel muito importante em canalizar esse público para esses espaços. Então, eu agradeço mais uma vez e fico à disposição de vocês aí para qualquer outro evento que seja necessário. Muito obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, então encerramos o nosso webinário aqui. E como o Diego já lembrou, né, pode marcar Artesian. Pode marcar que a gente vai repostar. Um abraço a todos vocês.